de resina é sempre uma dúvida entre os alunos e entre os colegas dentistas. E realmente é muito difícil porque a gente tem várias cores e várias marcas desse material. Nesse vídeo eu vou ensinar vocês e principalmente ajudá-los a entender as diferentes cores, diferentes marcas e o que você precisa para ter o seu kit básico de resina que atenda todas as suas necessidades do consultório. Eu sou a doutora Núbia Pini, criadora do método Pro Estética com resina composta e esse material é o meu dia a dia. Eu trabalho praticamente todos os dias manipulando resina composta. E nesse vídeo eu vou te ensinar tudo o que eu aprendi ou um pouco do que eu aprendi sobre cor de resina e como eu cheguei no meu kit básico que hoje resolve todas as minhas necessidades. Quando a gente vai comprar resina composta, temos muitas cores e muitas marcas. E nós precisamos de uma variedade de cor se nós queremos um resultado natural, um resultado que imite os dentes naturais. Se você decide por um sistema, você pode se frustrar, porque nem sempre uma única marca vai te dar tudo o que você precisa para resolver as situações clínicas do seu dia a dia. Então, o meu intuito, que foi o caminho que eu trilhei até chegar nos resultados que eu tenho hoje, é que você entenda o que você precisa e como as diferentes marcas comerciais te oferecem isso para você montar o seu arsenal, o seu kit básico de resina composta. A primeira coisa na hora de você começar a montar o seu kit de resinas é entender, você precisa entender quais são as suas principais necessidades. Se você trabalha com pacientes mais adultos, que não tem tanta exigência estética em termos de efeito ou dentes muito claros, você não precisa de determinadas cores. Agora, se o seu público é mais jovem ou mais exigente em relação à naturalidade e se você quer trabalhar com a técnica policromática, que é, na minha opinião, a mais natural, por isso que eu sempre ensino ela nos meus cursos, porque ela você adapta independente da idade, da exigência do seu paciente, você precisa entender as diferentes cores dos sistemas de resina composta. E essas cores, elas vão variar entre esmalte de corpo, esmalte de valor, dentina e esmalte de efeito. E eu vou te mostrar agora quais são dessas categorias de cores aquelas que você precisa para ter o seu kit básico. Vou começar pelas cores de dentina. Você precisa ter resinas de dentina porque quanto maior a espessura das suas restaurações em termos de uma faceta, classe 3 ou classe 4, você vai precisar da cor de dentina, que é a cor mais opaca que a gente tem. As cores que você vai escolher depende muito do seu público. Então, se você trabalha com pacientes que querem um resultado A1, A2, A3, você vai precisar das resinas de dentina dessa marca. E quando a gente vai comprar essas cores, elas sinalizam na nomenclatura que são cores de dentina, portanto são cores mais opacas. Por exemplo, é comum na nomenclatura vir escrito OA2. Esse O é de opaca, indicando que é uma resina de dentina. Você também pode encontrar algumas marcas que usam a nomenclatura A2D. O D sinaliza que é uma cor de dentina. As cores que você vai precisar, no meu ponto de vista, são as mais claras atualmente, mesmo aquelas que não sejam de dentes clareados. Então, dentro da escala Vita, você vai precisar trabalhar com cores de dentina A1, A2, A3. Essas você precisa ter. Agora, se no seu dia a dia você trabalha com pacientes que querem dentes mais claros, que fazem clareamento antes do tratamento estético restaurador, você precisa também de cores de dentina para dente clareado, como por exemplo a cor B1 ou as cores BL da marca que você está trabalhando. São várias as marcas de resina que nós temos e cada uma vai ter a sua representante opaca, ou seja, a sua cor de dentina. E eu chamo a sua atenção nesse momento porque as marcas variam entre si em relação a essas cores, principalmente a opacidade.
Então tomem cuidado. Às vezes nós compramos determinada marca e aquela cor de dentina ela é muito opaca. E se você não souber trabalhar adequadamente com ela, você pode chegar num resultado um pouco artificial. O contrário também acontece. Algumas marcas têm as cores de dentina um pouco translúcidas e então o seu resultado final pode não ter aquela opacidade natural que um dente natural tem, já que a dentina é naturalmente mais opaca que o esmalte. Como que você contorna esse problema? Conhecendo e testando as cores de resina. Mas claro, eu tô aqui hoje para te ajudar nesse sentido, então eu vou dar algumas dicas em relação às diferentes marcas comerciais. Aqui na minha mão eu tenho 6 marcas comerciais diferentes de resina para vocês. Na minha opinião, as cores da Forma e da Z350 de dentina são muito opacas. Isso significa que você não deve usá-las? Claro que não. Só tome cuidado, faça o teste de cor bem feito, porque às vezes você precisa usá-las em uma espessura um pouquinho menor, para compensar no final um equilíbrio de opacidade e translucidez com a cor de esmalte que vem sobre essa resina. Outras 2 marcas são a Empress Direct e, por exemplo, a Spectra, da Dentsply. Eu considero essas 2 com uma opacidade mais natural. Uma opacidade que compreende, que imita um pouco mais a opacidade da dentina. A minha preferência acaba sendo a Empress Direct porque ela tem cores mais claras, menos saturadas, ou seja, menos amareladas que as cores da Spectra. Mas se você trabalhar com pacientes mais senis, mais adultos, a Spectra vai muito bem. A Empress Direct ainda, ela tem cores para dente clareado muito lindas. Então eu acabo usando sempre a dentina dessa marca, porque eu já estou habituada, acho que me dá um resultado mais natural. E por fim, eu mostro para vocês as cores da Harmonize e da Palfic LX5, que é a mesma da Stellite Omega. Essas 2 eu considero um pouco mais translúcidas. Então, quando você buscar um resultado natural, que tem aquele degradê bem marcado de translucidez e opacidade, talvez elas não te ajudem tanto. Onde que eu acho que as cores de dentina dessa marca vão muito bem? Por exemplo, para restaurações de cavidade classe 5, a gente trabalha só com elas ali no terço cervical, que é mais saturado, ou para facetas, restaurações classe 4, em que você precise trabalhar com uma fina espessura de dentina. Seguindo o mesmo raciocínio da dentina, você vai precisar investir nas cores de esmalte de corpo, que são aquelas cores que obedecem à nomenclatura seguindo a escala Vita. Geralmente, na legenda das marcas comerciais, ou vai vir simplesmente a cor da escala Vita, como por exemplo A1, ou na nomenclatura também pode vir a letra E, de esmalte A1. Em algum ponto da embalagem também vai estar sinalizado para você se você está com uma resina de esmalte ou de dentina. As cores de esmalte cromático nós utilizamos para o corpo da restauração, geralmente terço cervical e médio, sobre a resina de dentina. E aí, novamente, se você trabalha com um público que tem dente A1, A2, você vai precisar das cores de esmalte A1 e A2. Se você trabalha com um público que quer um dente mais claro, você vai precisar das cores de esmalte de corpo mais claras e também para dente clareado, como as cores B1 e as cores da escala Bleach, que varia essa nomenclatura de acordo com diferentes marcas. A Empress, por exemplo, ela tem a cor Bleach, BL, assim como a Forma, assim como também a Omega, Stellite Omega. Mas a gente tem outras nomenclaturas, como por exemplo X, que denominam, que agregam ali o extra branco que vem do X. E aí vale a pena você sentar e estudar, conhecer um pouquinho mais do sistema que você está investindo. Aqui na minha mão eu tenho esses exemplos que eu gosto bastante de trabalhar. O que muda para mim na hora de escolher a cor que eu vou usar no esmalte final no terço cervical e médio?
Muitas vezes eu escolho pela manipulação, pela esculpibilidade e também pela facilidade e manutenção do polimento. Essas são as minhas escolhas. Pensando num melhor polimento para dentes clareados principalmente, eu gosto muito de trabalhar com as cores da Estelite Omega e também com as cores da Empress. No entanto, todas aqui são ótimas e trabalhando direitinho, fazendo toda a técnica de acabamento e polimento adequado, você vai chegar num brilho e num resultado final muito satisfatório. Bom, pessoal, dentre as cores de dentina, cores de esmalte acromático, eu tenho certeza que vocês já estão me perguntando o que são aquelas cores Bari. Além da classificação de dentina e esmalte dentro das cores que seguem a escala Vita, a gente tem as cores Bari. Aquelas que quando você compra a resina, já vem com um B após o A1, após o A2. Quem faz isso são esses dois sistemas que eu tenho aqui na minha mão. A Forma, da Ultradent, e a Z350, da marca 3M. O que são as cores Bari? Elas prometem uma opacidade intermediária entre as cores de dentina e as cores de esmalte. E lembra que eu comentei que esses dois sistemas são aqueles que apresentam as dentinas mais opacas. Então, muitas vezes, elas vão ser utilizadas para você modular aquela opacidade da dentina. Então, sobre a dentina desse sistema, talvez você precise trabalhar com essas cores que não são nem tão opacas e nem tão translúcidas. Outra situação que essas cores Bari vão muito bem é para pequenos aumentos incisais, pequenos fechamentos de diastemas e até restaurações cervicais. São mais uma opção que a gente tem ali para incluir no nosso kit de resinas. Olha só, é muita coisa. E se isso tá fazendo sentido para você, se você tá gostando, não esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações, porque eu vou trazer sempre muitas novidades aqui para vocês. Além das cores de esmalte cromático, que eu chamei para vocês de esmalte de corpo, nós temos os esmaltes de valor e os esmaltes de efeito. Vou começar pelo esmalte de valor. O que são as cores de esmalte de valor? São aquelas que não têm um matiz específico que segue a escala Vita. A1, B1, C, alguma coisa assim. São cores que apenas vão variar em relação à quantidade de branco, ou seja, em relação ao valor. Porque quanto mais branca uma cor, maior o brilho que ela vai ter, maior o seu valor. E é isso que as cores de esmalte de valor, que são muitas vezes chamadas também de esmalte acromático, estão variando. Onde que a gente usa essas cores? No terço médio incisal da sua faceta, quando você quer transparecer aquele desenho dos mamelos que você criou. Se você trabalha com esmalte cromático ali, ele tem pigmento e ele pode camuflar os efeitos que você criou ali no meio da sua restauração, ou seja, na sua dentina, no seu efeito opalescente. Com esmalte de valor, você varia isso, porque ele apenas vai ser mais ou menos branco e ele vai ser translúcido, ou seja, ele vai deixar a luz passar por ele e vai transparecer o que está embaixo, dando todo aquele efeito natural que a técnica policromática, que o desenho dos seus mamelos vai propiciar para o efeito final da sua restauração. Aqui estão as cores de esmalte de valor que eu mais gosto e que eu mais uso no meu dia a dia. Se for para eleger uma para vocês, eu elejo a cor WE da Palfique LX5, que é muito parecida com a cor WE da marca Forma. Vale a pena você conhecer, testar, investigar como essas cores de resina vão se comportar no efeito final da sua restauração. Dentro dos esmaltes acromáticos que não seguem a escala Vita, nós temos também os esmaltes de efeito. As cores que vão te ajudar a reproduzir o efeito opalescente, o efeito de transparência incisal que a gente tem ali entre o halo opaco e também os mamelos de dentina
do nosso dente natural. Essas cores, elas são translúcidas, ou seja, elas deixam passar luz e elas vão variar de acordo com o efeito que você quer criar. Se o seu paciente tem ainda aquele detalhe a mais de opalescência, que dependendo do jeito que você observa, o jeito que a luz incide, você vê uma tonalidade azulada, mas devido aos fenômenos de transmissão e reflexão de luz, você também vê a característica alaranjada, você precisa buscar uma resina que te dê esse efeito alaranjado, que é o efeito opalescente. Além disso, nós temos outras várias opções que vai variar de acordo com o que você vai encontrar nos pacientes de vocês. Tem pacientes que apresentam apenas transparência nessa região, então você precisa de uma resina trans. Tem pacientes que apresentam um efeito acinzentado e aí você precisa buscar essa resina de efeito que tenha esse efeito da cor que você quer reproduzir. Eu tenho aqui na minha mão as cores que eu mais uso, as cores que satisfazem muito bem o meu dia a dia, muitas vezes até dispensando a necessidade de uso de corantes. Por exemplo, se você precisa de uma tonalidade bem azulada, nós temos as cores Transblue da Z350 e da Harmonize. Elas são bem azuladas e elas vão te ajudar nesse sentido. Um cuidado é que, se você não desejar esse efeito azulado, elas podem carregar um pouco em relação ao resultado final. Na minha opinião, as cores de efeito que chegam num resultado mais natural, trazendo também aquele jogo da opalescência, são a Transopal da Empre Direct, a Iridescente Blue da Vitalescence, que é da Ultradente, e a Forma Incisal, que também é da Ultradente. Essas três, na minha opinião, vão para a maioria das situações clínicas. Modulando a quantidade, você chega num resultado natural e muito aceitável dentro do quesito da técnica policromática. Bom, pessoal, essa foi uma pequena palhinha do que você precisa saber para montar e para ter o seu kit básico de resinas. Se você está buscando essa informação, eu imagino que é porque você está começando agora nesse universo das resinas compostas ou porque você está com alguns problemas em relação às resinas que você já tem e quer melhorar. Nesse sentido, eu encerro aqui o vídeo te contando que eu tenho um curso online super completo sobre restaurações estéticas com resina composta, onde eu ensino tudo o que você precisa saber para dominar as técnicas restauradoras com esse material, desde o básico do planejamento estético até como dominar realmente essas variações de cores e marcas comerciais e aplicá-las nas diferentes possibilidades clínicas que a gente tem no nosso dia a dia. Se você se interessou, o link está aqui embaixo e vai ser um prazer te receber como meu aluno.